Vamos lá, galera. Então, vocês podem abrir aí o SQL Server, já deixar no nosso banco de dados, tá? Com isso aqui aberto, né? Como é que chama? O diagrama do banco aberto dentro do próprio banco. E vamos começar aqui a criar o nosso aplicativo, beleza? Bom, então, galera, eu vou começar a criar aqui uma aplicação. Então, ó, File, New, Project, beleza? O que nós vamos fazer? A gente vai criar uma aplicação no ambiente web, tá? Por vários motivos, né? Primeiro que vai facilitar a gente fazer as chamadas e trabalhar com a parte de internet, né? Que é o que vocês mais vão utilizar. E segundo que nós não vamos precisar trabalhar com a tela do jogo em si. Então a gente vai fazer as chamadas das operações, tudo via tela de web mesmo, simulando a interface do jogo, tá? Como nós vamos trabalhar com o modelo MVC, um modelo que divide a aplicação em camadas, né? A gente pode ir desenvolvendo aqui no ambiente web e depois, quando a parte de back-end da aplicação, né, do jogo estiver toda pronta, a gente pode simplesmente substituir a camada de visão pelo jogo propriamente dito e o resto vai estar funcionando. Até mesmo porque, tudo bom, mestre? A camada do jogo ela vai estar do lado do cliente, né? E o que a gente está fazendo vai estar do lado do servidor, então não vai atrapalhar nada. Tá joia? Então, ó, eu vou marcar aqui, ó, web. Hoje em dia, o mais atual, né, é o ASP MVC, pelo menos aqui para essa versão 12 do Visual Studio, é o ASP MVC 4 Web Application. Porém, nós não vamos utilizar ele. Por quê? Porque senão eu teria que ensinar ASP MVC para vocês. Então, nós vamos utilizar uma aplicação WebForms normal, porque o lado da camada de visão não vai ser o importante para a gente. O que vai ser importante para a gente vai ser as camadas de controller e de model, tá certo? Então a gente vai trabalhar aqui no WebForm Application, porque na hora de desenhar as telas, a gente vai fazer da forma mais antiga possível, mas que é uma forma muito rápida de fazer e vai dar para entender bem também. Então, ó, ASP WebForm Application, não escolha o Empty, porque o WebForm Application, né, ele vai já criar para a gente uma estrutura de aplicação web que vai facilitar inicialmente o nosso desenvolvimento. Inclusive na hora de fazer conexão com o banco, coisa e tal, isso vai dar uma facilitada grande aí para a gente. Tá joia? Então, ó, ASP WebForm Application. Tá, então, ASP.NET WebForm Application, eu vou chamar aqui a aplicação de tanquinho.view, tá? Então, vou escolher o local que ela vai ficar. Opa, a última vez que eu programei foi semana passada. Putz. Ó, tanquinho, jogo tanquinho, beleza. Tanquinho.view. Vou dar um OK. E aí, deixa rolar a aplicação aqui. Deixa eu... Gente, vai ficar feio
mas é o que tem para hoje. Tá? Olha aqui. Vamos pensar na nossa aplicação aqui, ó. Eu tenho, lembrando que eu estou escrevendo com o mouse, então a letra sai pior do que ela é. Olha aqui. Então eu tenho aqui, ó, o usuário e no final eu tenho o banco de dados. Beleza? Aqui no meio eu vou ter a minha aplicação. Beleza? Bom, o que faz o modelo MVC? Tá? Que é o Esse modelo MVC, ele divide a camada de aplicação, né? Ele divide a aplicação em 3 camadas. Tá? Uma camada de model, que é aqui. Caramba. Uma camada de viewer, que é aqui. Ih, caramba. E uma camada de controller, que é... Nossa, pai. Nossa. Vamos tentar consertar esse N aqui. Cagou ele. Beleza. Uma camada de controle. Para que serve isso? Isso é um modelo de desenvolvimento. Então, muita gente foi desenvolvendo, e ao longo de uma cacetada de gente desenvolvendo, observou-se que todos os desenvolvedores passavam por um grupo similar de problemas, tanto para o desenvolvimento quanto para a manutenção do software que estava desenvolvendo. E aí, a partir disso, criam-se padrões de desenvolvimento de projeto, onde você, ao seguir um padrão, você já tem a garantia de que você não precisa pensar na forma que você vai estruturar a tua programação. Por quê? Porque você vai seguir um padrão. Então, a forma de estruturação da programação já é conhecida mundialmente. Isso facilita porque qualquer desenvolvedor que pega o teu código, o cara vai saber o que você fez, porque você seguiu um padrão. Então, baseado naquele padrão, é mais fácil para outras pessoas trabalharem em equipe com você. Outra coisa também é que, como você segue um padrão, evita de você, hora desenvolver de um jeito, hora desenvolver de outro, hora não entender a complexidade do programa que você está fazendo e fazer uma coisa muito louca que depois você vai se arrepender ou você mesmo não vai entender. Tá? E aí, cada camada dessa, ela tem as suas responsabilidades. Então, o que são as responsabilidades das camadas? É o que cada camada faz, o que as classes de cada camada têm por obrigação cumprir. Então, a gente sai daqui, olha, de uma camada de banco de dados e vai até o usuário. E o usuário, né, ele interage com a tela e vai até o banco de dados. Então, essa camada de aplicação toda que tem aqui, na maioria das vezes, é simplesmente por quê? Porque o usuário não sabe fazer SQL. Certo? Então, você tem uma camada lúdica de aplicação para que o usuário veja telas no programa e ele interaja com essas telas. Mas, na verdade, isso tudo está sendo convertido para um modelo relacional lá de banco de dados. Então, se o usuário conhece banco de dados, ele não precisa, teoricamente, de um programa no meio do caminho para deixar a coisa mais lúdica para ele. Tá certo? Então, o que
o que a gente tem aqui? A nossa aplicação, ela é orientada a objeto. E o nosso banco de dados, ele é relacional. Beleza? Então, dá para ver que isso aqui, ó, é diferente disso aqui. Certo? Então, a camada de model, o que ela faz? Ela tem a obrigação de converter do modelo relacional para o modelo orientado a objeto e fazer a conversão contrária também, do modelo orientado a objeto para o modelo relacional. E assim, a nossa aplicação, ela troca informação com o banco de dados e vice-versa, ok? A camada de viewer, camada de visão, ela é para fazer o relacionamento da nossa aplicação com o usuário. Então ela mostra telas para o usuário, tudo que o usuário vê, toda a comunicação que a tua aplicação, seja ela um jogo ou uma aplicação web ou desktop ou para um aplicativo para celular, tudo que o usuário vê faz parte da camada de viewer. E é essa camada que tem a obrigação de fazer interação com o usuário. Então, tipo assim, quando você recebe uma mensagem de erro, uma mensagem de aviso, um alerta, sei lá, um ícone piscando, isso tudo está na camada de viewer. Quem trabalha com relatório, né, no caso de vocês vão ter alguns relatórios, né? O ranking, quem está melhor colocado, quem não está, enfim, depende do jogo. Muitas vezes depende do jogo. Mas tudo isso faz parte da camada de viewer, que é a camada que é própria para conversar com o usuário. E aqui, a camada de controller, nós temos as regras, a implementação das regras da tua aplicação. Então, do lado do servidor, para o nosso caso, aqui que eu vou implementar as regras para que o meu jogo funcione. Então, veja bem, não é o jogo propriamente dito. Aqui, vamos pegar exemplos do nosso caso. Nessa camada de controle, nós vamos ter que colocar o seguinte. Lembra que quando, por exemplo, um cara atirar e acertar um tanque adversário. Lembra que a gente combinou que vai contar ponto para todo mundo da equipe? Quando um time ganhar do outro, vai contar uma pontuação diferente para a equipe toda. Então, é aqui na camada de controle que eu vou controlar essas regras. Tá? Imagina se fosse numa empresa que eu estou fazendo uma compra financiado. Pô, existe um passo a passo para que a minha compra seja feita, né? Se eu for comprar no cartão, que se dane, né? Porque aí o cartão autorizou, é problema do cartão. Mas se eu for comprar num crediário próprio, dividir parcelado pela loja, ou for utilizar o cartão da própria loja, eles vão ter que definir uma parcela mínima, né? Porque senão eu compro um negócio lá de 10 mil reais e quero pagar 1 centavo por mês. Aí fica mole, né? Entendeu? Então, eles vão ter que definir uma parcela mínima, eles vão ter que consultar SPC, Serasa, para ver se eu estou com alguma restrição, eles vão ter que consultar se eu já tenho parcelamento em outras lojas para ver se o meu... se com a minha renda eu consigo pagar todos os parcelamentos e mais do que eu estou querendo fazer agora. Então, tem uma série de regras para que uma simples compra parcelada seja autorizada. Então, é nessa área de controle que a gente implementa isso tudo. E qual é a grande sacada aí? Cada área dessa tem pessoas que são mais habilitadas, né? Vamos dizer assim. Tem o cara que gosta muito de lógica, ele trabalha aqui. O cara que gosta muito da parte de design, ele trabalha aqui na camada de viewer. O banco de dados, o cara é outra coisa, né? Não está nem na aplicação. Mas o cara de model é aquele cara que,
tipo, ele entende um pouco de banco e ele vai conseguir replicar esse banco lá na camada da aplicação. Entendeu? Então, outro ponto é que você pode fazer modificação. Outro ponto interessante de trabalhar com o modelo é que você pode fazer, por exemplo, alteração na camada de viewer sem que as outras duas camadas saibam. Então, você não precisa parar o sistema inteiro para modificar ou para fazer alguma correção em uma única camada, entendeu? E você pode também, ao mesmo tempo, estar fazendo 3 tipos de correções diferentes, porque você está trabalhando em 3 camadas diferentes. Então, isso também melhora, exponencia a sua capacidade de manter a aplicação, né? No caso do jogo, você pode ter fases novas, com novas regras sendo aplicadas naquela fase e tudo mais, e você pode ter várias equipes trabalhando em várias fases diferentes. Então isso aí também vai facilitar. Obviamente que, para o nosso lado, eu estou falando mais a parte que vai ficar lá no servidor, né? Que você vai fazer ela de comum, como uma área comum para todas as plataformas que o seu jogo vai desenvolver. Beleza? Tranquilo isso aí? Ficou com dúvida em alguma coisa? Não? Então, beleza. Aí, nós estamos aqui na aplicação. O que eu vou fazer? Eu vou implementar essas 3 camadas aqui. Só que eu vou fazer da seguinte forma. Olha só, primeiro eu criei aqui um jogo, uma aplicação chamada tanquinho.view, tá certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte, ó, botão direito aqui na aplicação, Add New Project. Tá vendo? Eu vou adicionar um segundo projeto dentro da mesma aplicação, tá? Então eu vou pegar na Solution, Add New Project, e aí vai ser uma Web Forms mesmo, só que eu vou chamar ela de tanquinho.DAO, que vai ser a parte de Data Access Object. Esse Data Access Object vai ser ele vai estar com a parte de model e de controller nessa parte aqui, tá certo? Então a gente vai criar ali, dentro da parte de DAO, nós vamos criar tanto a camada de controller quanto a camada de model para fazer a interação com o banco de dados e trabalhar com as regras da aplicação. Então, quando eu der um OK aqui, ele já vai criar aqui um segundo projeto. E esse segundo projeto, tá vendo? Ele vai ficar em camadas diferentes. Então, o que vai acontecer? Quando eu for publicar, por exemplo, esse jogo, eu posso publicar o view em um servidor e o DAO em outro servidor. Isso me facilita, eu consigo crescer em termos de, por exemplo, atendimento a um número maior de usuários. Entendeu? Porque eu vou ter cada servidor especializado em fazer uma determinada coisa. Beleza? Bom, outro detalhe aqui é que, olha só, a minha camada de view, ela vai precisar acessar essa camada de DAO, que é a camada que vai fazer os acessos a banco de dados. Então, o que eu tenho que fazer? Aqui em Reference, tá vendo? Eu vou ter que fazer o seguinte, botão direito, Add Reference, tá? E eu vou referenciar, tá vendo? Eu vou referenciar a camada de DAO. Tranquilo? O que vai fazer isso? Quando eu compilar o meu projeto, ele vai gerar, no projeto DAO, ele vai gerar uma DLL
que vai ser adicionada ao projeto View. Tá certo? E aí um projeto utiliza o outro. Então a minha camada de visão, ela vai utilizar a camada de acesso a banco de dados como uma DLL. Beleza? Partindo desse princípio, essa mesma DLL ela pode ser aplicada a outros projetos que vão utilizar o mesmo banco de dados. Ok? Então, feito isso, vou dar OK. Vejo que a camada View ela vai ser aqui Start o meu projeto, tá certo? E aí a camada DAO vai ter um monte de coisa aqui que eu não vou precisar utilizar. Então a gente pode começar apagando, né? Ó, esse About, Contact, Default, Images, isso aqui tudo a gente pode apagar. Beleza? Então aqui na camada de DAO eu vou criar esse account também, para fazer login e senha, pode apagar. Aqui nós podemos fazer o seguinte, eu já posso clicar com o botão direito aqui, Add, New Folder, e eu vou criar uma pasta aqui chamada Model e vou repetir o mesmo processo, New Folder, e vou criar uma pasta chamada Controller. Beleza? Para lembrar que dentro do DAO eu vou estar com as duas camadas, tá? Se eu quiser criar, por exemplo, um projeto para Model, um projeto para o Controller e um projeto para o View, eu posso criar também, não tem problema. Eu estou compactando os dois em um ali, mas só para facilitar em termos de referência. Mas se você for, por exemplo, escalar de maneira mais eficaz o seu projeto, você pode ir separando ele em camadas. Por quê? Porque aí você pode publicar cada camada em um servidor diferente, o que vai te dar maior poder de processamento. Tá certo? Porque aí cada servidor processa a sua parte e ele vai ser um servidor especializado para processar aquela parte. Beleza? Galera, isso tudo vai influenciar muito o tempo de resposta do teu jogo em tudo que diz respeito a você conectar com o servidor, fazer uma chamada, fazer um save, enfim, depende do jogo, mas vai influenciar muito. Tá joia? Bom, aí a gente vai começar desenvolvendo aqui de baixo para cima. Então, na aula passada nós fizemos a camada de banco de dados e agora a gente vai começar e provavelmente terminar de fazer a camada de model da nossa aplicação, beleza? Então, como é que eu vou fazer essa camada de model? Eu vou lá no banco de dados e eu tenho que recriar essas tabelas todas na camada de model. Então eu tenho que recriar todas as tabelas e os relacionamentos que estão na camada de model. Tá certo? Então eu vou criar primeiro todas as tabelas em forma de classes da camada de model, sem pensar nos relacionamentos. E depois eu vou pensar nos relacionamentos. Tá certo? Então eu vou criar aqui, ó, usuários primeiro, depois partidas, e aí aqui a gente vai ver como é que nós vamos fazer. Tá? Então olha só, primeira coisa dentro da camada de model, né, botão direito, add, class, e aí eu vou seguir o mesmo padrão aqui, né? Usuários, por exemplo. Então eu vou criar aqui a classe usuário, tá certo? Vou dar um add, e aí eu vou criar essa classe aqui.
Bom, como é que eu vou fazer a criação dessa classe? Simplesmente eu vou repetir os atributos aqui com os tipos de dados. O que eu posso fazer? Eu digito prop, dou um tab duas vezes, né? Prop, tab, ele já cria para mim ali a property, né? O prop é de property. Ele já cria a property ali para mim com os métodos get e set. Beleza? Então, olha lá, veja que o int está marcado, e se eu der um tab, eu pulo para o próximo campo, que é, na verdade, o nome. Então, eu só vou digitar lá, code. Beleza? De novo, ó, o próximo campo lá é nome. O nome vai ser string, né? Então, lá, ó, prop, tab. Beleza? Aí eu mudo aqui para string, tab. E caramba, não apertei o tab. Aí agora... Beleza? Então, por hora é só fazer isso. E aí está criada aqui a minha primeira classe de model. Beleza? Tranquilo, né? Vou lá, já vou passar para a segunda. Botão direito, Add New Class, que vai ser a partida. Fechou também, partida criada. Aí agora, veja bem, eu tenho que relacionar, né? Não, vou criar estatísticas primeiro, depois eu relaciono. Então vou criar mais uma lá. Estatística vai ser código ponto. Beleza. Usuário partida é chave daqui, então não vai. Aí, olha só. Vamos pensar no seguinte, que aí agora a gente já tem que começar a pensar nos relacionamentos. O que acontece? Se eu tivesse um relacionamento aqui, ó, N para N, beleza? Se eu tivesse um relacionamento N para N e esse relacionamento não tivesse atributo de relacionamento, o que é o atributo de relacionamento? É um atributo que não pertence, nesse caso, nem à partida e nem ao usuário. É um atributo que pertence ao usuário se relacionando com a partida. Se eu não tiver atributo de relacionamento, o que eu vou fazer? Aqui no usuário, eu vou ter uma variável partida e na partida eu teria uma variável de usuário. Beleza? Então, tanto da partida eu enxergo o usuário, quanto do usuário eu enxergo qual partida que ele jogou. Então, pensando na orientação objeto, quando eu pego uma partida, eu tenho a lista de usuários que jogaram aquela partida. Quando eu pego um determinado usuário, eu sei a lista de partidas que aquele usuário jogou. Beleza? Isso vale para quando eu não tenho um atributo de relacionamento. O que é o atributo de relacionamento? É o atributo que não pertence nem nesse caso, nem ao usuário nem à partida.
Porém, aqui eu tenho um atributo de relacionamento, que é a equipe. Por quê? Porque cada partida que um usuário joga, ele vai ser sorteado ou para estar na equipe 1 ou para estar na equipe 2. Certo? Então, o valor que está aqui, ele vai mudar, ele pode mudar, né? Não necessariamente vai, mas ele pode mudar a cada partida diferente que o usuário joga. Então ele é um atributo de relacionamento. Nesse caso, eu tenho que ter aqui, eu tenho que fazer essa classe equipes. Beleza? Por causa simplesmente desse atributo de relacionamento. Tá certo? Então, eu vou ter que ir lá na minha entidade, na minha classe entidade, e adicionar lá uma outra classe que são as equipes. Equipe, né? Deixando tudo no singular. Beleza. Na equipe eu vou ter um usuário e uma partida em cada equipe. Então, olha lá. Usuário. Caramba. Usuário. Partida e equipe. Porém, ao fazer isso, eu ainda, se eu pegar no modelo orientado a objeto, se hoje eu pegar um usuário, eu não consigo saber de todas as partidas, eu não consigo conhecer todas as partidas que aquele usuário jogou. E se eu pegar uma partida, eu não conheço todos os usuários que participaram daquela partida. Tá vendo? No nosso caso, no caso da aplicação, vai ser importante eu saber tanto o caminho de ida de partida para o usuário, quanto de usuário para a partida. Tá certo? Eu preciso dessa bidirecionalidade, né? Essa ligação ela vai ser bidirecional para a minha aplicação. Por quê? Porque na visão do usuário, o jogador dele ele tem que saber, quando ele for, por exemplo, ver quantos pontos ele tem que saber buscar nele lá quantas partidas ele jogou e qual a pontuação dele em cada partida. Mas se eu pensar em relação ao jogo, quando uma partida é criada, o jogo tem que saber quais são os participantes daquela partida, por causa de pontuação, por causa de um monte de coisa. Certo? Então, a visão é bidirecional. Se você tivesse uma visão unidirecional, né, por exemplo, só as partidas conhecem os jogadores que estão nela. E não é importante, por exemplo, o jogador saber quais partidas ele participou. Então você vai implementar isso de um lado só. Tá certo? Então, o que a gente vai ter que fazer lá? Tanto em usuário quanto em partida, eu vou ter que criar uma lista de equipes. Por quê? Porque dentro de cada equipe eu tenho uma partida, ou dentro de cada equipe eu tenho um usuário. Então, eu vou ter que vir aqui, ó, e fazer lá eu vou ter que criar uma lista de equipe, chamada equipes. Beleza? Então, a partir de agora, o usuário ele tem uma lista de equipes que ele já participou jogando. Então, como ele tem uma lista de equipes e cada equipe está relacionada com uma única partida, então ele sabe todas as partidas que ele participou. Beleza? E a mesma coisa, eu vou fazer, aí eu já posso fazer o famoso copia e cola, eu já vou fazer para a partida. Uma partida também tem uma lista de equipes, porque aí
dentro da lista de equipes de partida, para cada item da lista está um usuário associado. Então eu também consigo, dentro da partida, eu consigo saber todos os usuários, todos os jogadores de cada partida. E, consequentemente, saber quais são os dois times, né? Porque metade dos jogadores vai estar numa equipe e a outra metade vai estar na outra equipe. Beleza? Mas esse modelo aí só funciona com um usuário por equipe, né? Como assim, um usuário? Não, vários. Aqui eu tenho uma lista. Não, lá no código. Como assim no código? Quer ver? Vai lá na equipes. Aqui. Não. Equipes, aí em cima. Lá no primeiro. Ah, tá, equipes. Olha lá, é um usuário por partida, uma partida também. Mas esse é um relacionamento. O que vai acontecer? Quando eu crio uma partida, eu vou relacionar nessa partida, por exemplo, partida de código 1. Eu vou relacionar, partida 1, usuário 1, partida 1, usuário 2, partida 1, usuário 3. Você vai criar várias equipes lá no outro que vai conseguir ele. Sim. Entendi. Entendeu? Aqui, para uma partida, eu vou relacionar, são 5 para cada lado, né? Com uma partida, eu vou ter 10 relacionamentos aqui de equipes. Eu vou repetir a partida 1 10 vezes e vou trocar o usuário. E, obviamente, vou repetir 5 vezes cada equipe. Aí eu crio, nessa a partida sabe todo mundo que está jogando e sabe as equipes. Tranquilo? E aí, além disso, dentro de cada equipe, eu tenho... veja, a equipe é um usuário em uma partida, certo? Porque cada partida eu vou ter 10 relacionamentos de equipe. Tranquilo? Então, uma equipe, na verdade, é um usuário jogando uma partida. Tranquilo? Então, esse usuário jogando uma partida, ele gera a estatística dele. Beleza? Se eu quiser a estatística da equipe toda, eu vou ter que fazer conta. Eu vou ter que pegar todo mundo de uma mesma equipe e, por exemplo, somar tiros acertados de todo mundo, tiros disparados de todo mundo, a média de vida de todo mundo. Mas por hora não, por hora aqui é para uma pessoa. Então, dentro da equipe, eu também vou ter... Beleza? Então, dentro da equipe, para cada usuário partida, eu tenho a estatística daquele usuário, que é a pontuação que o cara fez, quantidade de tiro que ele deu, quantidade que ele acertou, o tanto de vida que ele ainda tem, se a vida dele zerar é sinal que o cara morreu, enfim. Tranquilo? Vocês querem um tempinho para fazer isso aí? Quem não tem, dá para fazer num ambiente desktop. É só marcar o Windows lá e faz depois o código é o mesmo para a web. Você pode marcar o Windows Form e fazer... Porque como a gente vai manter a camada de model e controller, é a mesma coisa para o ambiente web. Entendi. Eu estou com o mesmo problema aqui, no geral também. A gente não tem lá a opção que tem, é só web.asp.net. Ah, tá. Só tem asp.net? Para web, sim. Tá, é asp.net, mas não é asp.mvc. Não... Então, é esse mesmo. Você pode escolher o asp.net. É porque o nome mudou da versão 2012 para 2015, a minha é 2012. Entendeu? ASP.NET é o mesmo que eu estou utilizando ali. O ASP.MVC, que é o mais novo, aí você tem que saber de ASP.MVC, que a camada de visão ela muda. Beleza? Vou deixar aqui um tempinho então para vocês fazerem, aí à medida que vocês forem tendo dúvida, deixa lá mostra lá a classe tal, aí eu ponho na classe tal para vocês fazerem.
Não, olha só. Você pode dar um nome completamente diferente. Porém, daqui a 3 meses, para você dar manutenção no negócio, você vai sofrer. Porque aí você vai ter que fazer na sua cabeça lá, o que é tal coisa no banco? Entendeu? Você vê uma variável na tua programação. Aí você fala, pô, essa variável está em qual? Entendeu? Aí arrebenta na hora de programar. Como é que é? É model controller, né? Isso. Ó, vou deixar... Dá para criar esse ponto down e Dá do mesmo jeito. ponto view também? Sim, do mesmo jeito. Foi? Tranquilo? Então, olha só. Aí agora, como a gente já tem toda a camada de model, né, pronta, que é a camada mais fácil que tem, né, a gente vai começar a trabalhar na camada de controle. Tá joia? Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser isso aqui. Deixa eu só ver se eu posso fazer uma parada aqui para facilitar o entendimento. Olha só, para quem conhece aí a análise, né? Olha o que nós vamos fazer na camada de controle. O que nós vamos fazer na camada de controle? Eu vou ter aqui uma classe que eu vou chamar de DAO. Essa classe, ela vai fazer o seguinte, ela vai ter um método conectar. Esse método vai devolver para a gente uma connection com o banco de dados. Ok? E pronto. Então essa classe DAO, ela vai conectar com o banco de dados. E aí, para cada classe nossa de modelo, eu vou ter uma classe de controle, que eu vou chamar de CTRL, né, de controle, por exemplo, aqui, ó, controle do usuário. Tá? E essa controle do usuário, ela vai herdar da classe DAO. Por quê? Porque aí eu só preciso criar nela as operações de inserir, alterar, excluir e consultar. Beleza? E a conexão ela já herda da classe DAO. Então, lembrando, quando eu vou desenvolver a aplicação, eu faço modelo banco. Para cada tabela no banco de dados, muito provavelmente eu tenho no mínimo uma classe de modelo para aquela tabela e uma classe de controle para aquela tabela. E aí, no caso de vocês, pode ser que eu tenha uma tela relacionada àquela tabela, ou pode ser que seja uma parada já comum do jogo, entendeu? No caso, por exemplo, de usuário, provavelmente vocês vão cadastrar o usuário, né? Ou fazer uma chamada lá no Facebook, pegar os dados do perfil do cara e colocar no usuário de vocês, enfim. Mas o normal é esse, uma tabela, uma classe de model, uma classe de controller e talvez uma classe de viewer, de tela, beleza? Tranquilo? Então, nós vamos fazer primeiro essa classe DAO, que é a classe que vai conectar no banco de dados. Então, olha lá, dentro do controller, eu vou clicar com o botão direito, Add Class, e eu vou dar o nome dessa classe de DAO. Essa classe tem um nome todo em maiúsculo, porque o DAO é uma sigla, né, de Data Access Object. Tá certo? Então, tá lá a minha classe. Primeira coisa que eu vou fazer nessa classe, eu vou fazer alguns imports aqui, né? Pô, import é do Java, né? Mas eu vou
usar algumas bibliotecas, tá? Então vamos lá, ó, using system.data.sql client, beleza? Essa classe essa biblioteca eu vou precisar e depois novamente using system.configuration. Tá? Não pode esquecer dessas duas bibliotecas. Tá joia? Aí, a partir delas, né, principalmente da SQL Client, ele já vai reconhecer algumas variáveis que eu vou deixar criado na classe. Então, lá, ó, public SQL parameter, vou chamar de par. Oh, não é para, não. Par. De parameter. Public SQL command. Vou chamar de command. Public SQL data header. Vou chamar de header. Galera, eu não gosto de comentar, eu tenho horror a comentário de código, mas eu vou deixar comentado isso aqui simplesmente para vocês estudarem depois, tá? Então, vamos lá, ó. Esse cara aqui, o par, são parâmetros, para montagem de SQL da aplicação para o banco de dados. Eles previnem ataques de SQL injection. Vamos lá. SQL injection. Toda vez que você manda um SQL para o banco, vocês já fizeram bastante SQL lá na aula de banco, né? Ou toda vez que vocês mandam um SQL para o banco de dados, tem a parte fixa do comando e tem a parte que são os seus dados. Então, ó, insert into tabela tal, campo A, B, C, values, o valor de A, o valor de B, o valor de C, certo? E aí você insere os dados no banco de dados. Porém, do lado da aplicação, o usuário está com a tela para ele colocar os dados. Então, ele pode fechar uma aspa e colocar hífen. Dois hífens seguidos é comentário. Então, o cara pode comentar o teu SQL. E, além de comentar, por exemplo, eu quero me logar na aplicação, eu quero me logar no jogo. Provavelmente o SQL do jogo vai estar lá, select usuário e senha from tabela usuário, where usuário é igual ao usuário que você colocou e a senha é igual à senha que você colocou. O que o cidadão pode fazer? Ele pode colocar usuário igual, ele mesmo fecha aspa, aí vai ficar o usuário igual a vazio, e aí ele digita no campo do usuário, or 1 igual a 1. E aí ele pega e comenta, hífen, ele comenta o resto do seu SQL. Quando você manda aquilo para o banco, o que vai acontecer? Ele vai pegar o primeiro usuário logado. Quem que é o primeiro? É o administrador. Porque ele vai comparar usuário é igual a vazio o nome do usuário? Não. Mas 1 é igual a 1? É. Então, o cara consegue acesso ao banco a tua aplicação e de cara como administrador, que ele vai pegar o primeiro que ele vê lá. Né? Porque a lógica do programa
não vai ser percorrer todos os dados que ele encontrar. Como você está dando usuário e senha, você espera que retorne ou nenhum ou um usuário. Então ele vai pegar o primeiro que ele achar. Como ele está trazendo a tabela toda, porque 1 igual a 1 vale para todo mundo, ele vai pegar o primeiro usuário cadastrado e vai devolver ele. Quem que é o primeiro usuário cadastrado? É o administrador, né? Que você cadastra o administrador do jogo lá para você fazer as tarefas administrativas dentro do banco, você ter acesso a funcionalidades que ninguém tem, enfim. Então, essa variável parâmetro, ou par, o que ela vai fazer para a gente? Ela vai encarar comandos de, por exemplo, comentário de SQL, ela vai concatenar esses comandos com outros caracteres especiais para que ele entenda tudo como texto. Então, o que o usuário digitar na tela não vai misturar com o seu código SQL. Entendeu? E aí, com isso, você não consegue fazer uma injeção de SQL de fora da aplicação para dentro. Só uma pergunta. Essa injeção de SQL não teria uma outra forma... Tipo assim, isso não é algo que poderia ter sido previsto quando estava montando o sistema para isso? Então, é um ataque conhecido e ele deve ser previsto antes. Entendeu? E aí, no caso do C#, se você, na hora de montar o seu SQL, você usar o SQL parameter, não dá problema de SQL injection. Tem só mais uma coisa que a gente tem que fazer na hora da programação, que eu vou mostrar para vocês, que é na hora de você logar com o usuário, você não pode comparar já usuário e senha direto. Por quê? Porque se o cara der um jeito de burlar lá, você já comparou usuário e senha. Você traz o usuário, depois você faz um if para comparar a senha. Porque aí você não traz os dois no comando SQL. Entendeu? E aí, Mesmo que ele use isso, a senha não vai bater. a senha não vai bater. Entendeu? Isso quando você passa o SQL para o banco, né? Isso. Quando você faz o Storage Procedure, não, né? Não, quando você trabalha com parâmetro, um parâmetro da linguagem, com parameter da linguagem, aí não passa. Mas mesmo assim eu faço os dois. Entendi. Entendeu? Porque vai que dá alguma mercadoria lá, né? Então eu acabo fazendo os dois. Bom, a variável command, o que ela faz? Ela envia comandos de SQL da aplicação para o banco de dados. Beleza? E o header, o que ele faz? Ele faz o contrário, né? Ele recebe os dados do banco de dados na sua aplicação. Então, por exemplo, eu vou mandar um insert, um delete, um update, eu mando na variável command, eu mando para o banco. Só que aí, quando eu vou mandar uma consulta, eu vou fazer um select, vem dados do banco de dados para a minha aplicação. Então aí eu armazeno esses dados numa variável header, tá certo? Então eu já vou deixar essas três variáveis criadas, porque aí eu não preciso também ficar criando elas toda hora dentro da minha... dentro das classes que vão herdar de DAO. Né? Dentro de todas as classes de controle que vão herdar de DAO. Como eu já estou criando aqui em DAO, eu já uso ela em todas. Beleza? E aí agora sim vamos fazer o método que vai conectar. Public SQL connection, vou chamar lá de conectar. Tá lá. Que eu vou fazer aqui? Bom,
Primeira coisa, eu vou criar uma string de conexão. Então tá lá. String, vou chamar de str conexão. Ela recebe o seguinte: configuration manager ponto connection strings banco. Isso. SQL connection com igual a new SQL connection str conexão com ponto open return com. Galera, vamos lá então. Explicações aqui. Olha só. Eu tenho aqui o seguinte. Eu tenho aqui esse método conectar. O que ele vai fazer? A ideia dele é me devolver uma conexão com o banco de dados. Toda conexão com o banco de dados, o que eu tenho que fazer com ela? Eu tenho que passar uma string de conexão. É chamado de connection string. Essa string de conexão, ela tem o nome do banco, o caminho do banco, dentro do servidor, né? O nome do servidor, o caminho do servidor. Dentro de um servidor de banco de dados, existem vários bancos de dados, igual vocês podem ver aqui, ó. Esse é um servidor de banco de dados, mas olha quantos bancos de dados tem aqui. Então ele indica para mim qual desses bancos de dados eu vou conectar. Além disso, ele passa informações de usuário e senha. Então, a primeira coisa que eu estou fazendo na conexão é buscar essa connection string. Porém, vejam o seguinte, essa connection string, ela não está aqui. Se eu fizer a connection string aqui no código, quando eu for publicar, eu tenho que fazer uma compilação especial para a publicação. Por quê? Porque agora eu estou no meu ambiente de desenvolvimento, então eu estou conectando com o meu banco de dados aqui de desenvolvimento. Porém, quando eu for publicar, eu tenho que conectar com o meu banco de dados de produção, o banco de dados que está valendo de verdade. Qual é a solução? É eu ter essa conexão com o banco de dados, essa string de conexão, dentro desse arquivo aqui, ó, webconfig. Tá certo? Então, eu vou colocar aqui um XML que vai ser a minha string de conexão. Beleza? Então, quando eu for conectar no banco, o meu código aqui, olha, ele pede essa string de conexão. Essa string de conexão é buscada aqui dentro desse XML para que eu acesse o banco de dados. Bom, por que colocar aqui? Porque quando eu gero o meu executável, esse cara não está dentro do executável. Esse cara está fora. Então, eu posso deixar ele já feito, ele prontinho no ambiente de produção e no ambiente meu de desenvolvimento e no meu ambiente de homologação. E aí, eu só gero o meu executável
E automaticamente, quando eu subo o meu executável, ele já vai pegar o WebXML que está no servidor que eu subi. Então ele já conecta automaticamente no banco certo. Tá certo? Se por acaso... Não, vamos deixar isso aí para lá. Daqui a pouco eu falo. Olha só. Então, veja bem. Aqui no meu DAO, eu pego Configuration Manager, né? A minha variável de string, ela recebe. Configuration Manager é o cara que vai conseguir ler atributos e variáveis da minha aplicação. E esse cara ele vai ler de dentro do meu webconfig. Então, Configuration Manager .connection string, tá vendo? Eu quero ler uma tag dentro do meu XML chamada connection string. Então, olha lá o meu XML. Veja que eu tenho uma tag aqui, ó, connection string, tá vendo? Então, o Configuration Manager se refere ao meu WebXML, .connection string é a tag. Só que essa tag, ela se chama banco. A gente ainda não tem uma tag banco aqui. Então, olha só, eu vou criar essa tag. Então, ó, add name. Vou chamar essa tag de banco para ele ler daqui, tá certo? Provider name vai ser justamente esse cara aqui, olha, que a gente está importando, ó. Tá vendo? Então, ó, copiei. O meu provider name é a biblioteca que eu estou usando para conectar no banco de dados. Então ele já está lá. E aí eu tenho aqui, olha, entre os parâmetros, eu tenho o parâmetro connection string. Tá vendo? Então olha aqui o que ele está dizendo, olha. De dentro do WebXML, na tag connection string chamada banco. Então, ó, dentro da área de connection string, eu quero pegar a de nome banco. O parâmetro que eu quero que me devolva é o parâmetro connection string. Então, agora aqui, olha, eu vou criar o parâmetro connection string. Então, ele vai devolver para mim o que tiver aqui dentro. Tá certo? E assim a gente pega a informação de lá. Então, o que eu vou colocar? Ó? Data source, neste caso é local, porque eu estou acessando o banco de dados local. Initial catalog, que vai ser, quem é meu initial catalog? Ele é o meu banco. Então, aqui, ó, é tanquinho. Que coisa de... boiola. Tanquinho. Beleza? Eu vou passar aqui um parâmetro de, ó, persist security info. Esse persist security info, eu vou passar um valor true, significa que eu tenho que passar as credenciais para conectar no banco, que são usuário e senha. Então aí eu vou passar aqui, ó, user ID igual a SA, que é o nosso usuário, e PWD de password, que é igual, aí cada um coloca a sua senha. Beleza? Feito isso, você acha que acabou, mas não acabou. O que eu tenho que fazer? Ó, eu vou selecionar essa minha linha de connection string e vou copiar ela. Beleza? Está copiada. Veja o seguinte, vamos voltar aqui para a nossa aplicação.
Eu criei 2 camadas aqui, tá certo? 2 projetos. É só o projeto DAO que se conecta no banco de dados. Porém, dentro da minha solution, eu tenho 2 projetos. Então, se aquela informação de conexão com o banco de dados, ela não estiver em todos os projetos da minha solution, não conecta no banco de dados. Então, eu vou ter que fazer a mesma coisa nesse webconfig daqui. Tá? Então, eu vou abrir o outro webconfig, vou procurar a seção de connection string e vou colar a minha string de conexão lá também. Se eu não fizer isso, não vai conectar. E mais para frente, quando a gente for criar um terceiro projeto aqui dentro, que vai ser o projeto de web service, esse projeto de web service nós vamos ter que fazer a mesma coisa. Beleza? Então, se eu resolver dividir a minha aplicação em 10 camadas, não tem problema. Nos 10 webconfig, eu vou ter que colar a mesma string. Beleza? Obviamente, também, se a string estiver errada, também não vai conectar. Mas, se só tiver se de 10 camadas ali eu colocar em 9, não conecta. Beleza? Tem que estar em todas. Bom, feito isso, eu já posso, se Deus quiser, eu nunca mais volto ali naquele webconfig. Vou copiar lá? Então, voltei, tá vendo? Falei muito cedo. Então, falei muito cedo que eu não ia voltar. Aqui, ó, tá marcado aqui para você. Oi? Ele escreve. Mas aí também você nunca mais olha, né? Você, tipo assim, eu gosto de acabar explicando porque o dia que der merda, você não sabe consertar. Né? Então, pelo menos se você explicar, e aí você for num post e ler alguma coisa sobre, você fala assim, é tal coisa. Aí você vai no lugar certo. E não adianta nada. Você fica ali a explicação. Então, ó, peguei aqui a string de conexão. O que eu fiz? Instanciei uma variável do tipo SQL Connection, tá? Instanciei ela e passei a string de conexão. Beleza. Aqui, nessa linha, eu abro a conexão. Então, se der pau nessa linha aqui, provavelmente aqui é que está o erro. Tá certo? Provavelmente. Tá? Pode ser que o banco de dados não esteja funcionando no momento, tenha caído, pode ser uma porrada de coisa. Mas, muito provavelmente, quando acontece um erro no Open, que é você mandar abrir a conexão, porque até então você só criou a instância da conexão e não mandou abrir. Ou seja, você não foi lá no banco de dados e falou assim, ó, tá tudo conferido, tá tudo certinho. Você não fez isso. Quando você faz um open, se der pau nessa linha, provavelmente a sua string de conexão está com algum erro, tá? E ela está aqui dentro do webconfig, e aí você tem que lembrar que se você consertar em um webconfig, você tem que consertar em todos. Tranquilo? Bom, abriu a conexão, ele retorna a conexão e acabou a nossa classe. Aí agora sim, a gente vai começar a fazer a classe de controle para cada modelo daquele que a gente fez. Então agora, para fazer a classe mais simples por hora, não, vamos fazer a classe deixa eu ver nos modelos aqui, vamos fazer a do usuário.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um controle para o usuário. Então, eu adicionei lá na pasta controller, vou adicionar uma classe. Foi? O que era? Eu adicionei a referência dele no configuration. Ah, sim. É isso mesmo. Boa. Eu vou chamar o CTRL usuário. Tá vendo? Que vai ser a minha classe de controle para o usuário. Beleza? Mandei adicionar. Tá lá. E aí, de cara, eu já vou mandar esse cara herdar da classe DAO. Tá certo? Então, lá. Herdando de DAO. Beleza, ao herdar de DAO, ele já sabe conectar e já sabe fazer tudo que... já tem todos aqueles métodos, né? Aquelas variáveis que a gente declarou lá no DAO. Então, de cara, eu já vou mandar inserir, né? Public void inserir. Quando eu vou mandar inserir um usuário, né, eu peço um usuário como parâmetro. Tá vendo que ele não está aceitando lá? Então, eu vou ter que fazer o using tanquinho.dao.model. Eu vou ter que fazer o using da pasta lá para ele poder entender a classe usuário. Então, eu passo um usuário como parâmetro. Beleza? Passo um usuário como parâmetro. E aí, logo de cara, eu já vou montar o SQL. Então, string SQL igual. Vou montar o SQL para fazer o insert na tabela de usuário. Então, vamos pensar lá. Ó. Tabela de usuário. Cadê? Ó. O código eu não preciso inserir, então, olha lá, insert into usuários. Opa. Eu gosto, e é a melhor prática, você citar os campos que você vai inserir. Ó, nome, e-mail, login, senha. Nome, e-mail, login e senha. Por que isso? Porque quando você não cita os nomes dos campos que você vai inserir dados neles, o SQL Server ou qualquer banco de dados, ele tem que descobrir. Quando ele tem que descobrir, ele tem que fazer um select no dicionário de dados dele primeiro para saber quais são os campos, para daí sim ele poder validar o seu insert. E isso ele faz de maneira burra, porque ele não sabe se do seu último insert para esse, ele não sabe se a tabela alterou. Se você deu alter table. Logo, o seu insert, duas coisas acontecem com ele. Ele fica mais lento, porque tem um select antes, e ele não pode ficar pré-compilado. Por quê? Porque toda vez ele tem que fazer esse select e pode ser que o campo tenha mudado. Quando você faz passando o nome de cada campo, você já deixa o seu comando pré-compilado. O que vai fazer com que ele não passe por um processo de parse para poder executar o insert. Então ele já fica no cache, o seu SQL ainda fica mais rápido. E para a gente que está mexendo com o jogo, a rapidez ela é muito importante. Beleza? Então, olha lá. Values. E aí, eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou copiar isso aqui, ó, para me facilitar. Vou colar aqui. E aí, eu só vou colocar um arroba na frente aqui, que daqui a pouco a gente já vai entender. Então, o meu insert aqui vai ficar assim. Obviamente, o arroba nome eu vou substituir por um parâmetro. O arroba e-mail por outro parâmetro. O arroba login por outro e o arroba senha também. Então, agora eu vou fazer command, que é a variável que nós criamos lá na classe superior, né, na classe DAO.
ela recebe um new SQL command. Bom, tá vendo que ele deu esse nome completamente qualificado aqui? Então, para ele não ficar com esse nome grande aqui, eu vou dar um Ctrl X aqui, ó, porque por enquanto ele não reconhece o command. Eu vou lá em cima e vou fazer um using para ele, tá? Que aí ele passa a reconhecer, eu não preciso dar um nome grande, vai diminuir a minha programação, tá? Bom, aqui o command ele tem alguns métodos construtores lá, tem 4. Um deles é o seguinte, tá vendo? O terceiro método é o seu comando SQL, vírgula, uma conexão com o banco de dados. Tá certo? Então nós vamos usar esse método construtor. Então o meu comando SQL é só a variável SQL. E a conexão com o banco, eu já chamo o método conectar. Beleza? O método conectar já devolve a conexão que eu vou precisar aqui para usar. Beleza. Feito isso, antes de eu mandar executar esse insert no banco de dados, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que substituir esses valores aqui, esses parâmetros aqui, pelos valores corretos deles. Então, como é que eu vou fazer isso? Ó, a variável par que nós criamos aqui, ó, no DAO, lembra aqui, ó, a variável par, tá vendo? Ela recebe um new SQL parameter, e aí eu vou dizer em qual campo que eu vou atribuir aquele parâmetro, que vai ser no @nome. Beleza? E qual é o valor que eu vou colocar no lugar do @nome? Usuário.nome. Aí eu tenho que dar mais uma informação. Par.SQLDBType, eu vou dizer qual é o tipo de dado que é esse campo. Tá? É igual a system.data.sqldbtype.varchar. E aí, simplesmente, eu adiciono esse parâmetro no command. Então, ó, command.parameters.add. Aí eu vou adicionar o par. Beleza, fiz para 1. Agora falta fazer para o e-mail, para o login, para a senha. Então, como todos eles são do mesmo tipo, ó, para o e-mail, para o login e para a senha. Então, olha lá. Para o e-mail, para o login, e para a senha. Fiz para todos, mas aí eu tenho que trocar os valores, né? Usuário.mail, login e senha. Beleza. Fiz todas as substituições. O SQLDBType ficou igual, porque todos eles são varchar, então eu não tive problema nenhum. Aí agora, para eu mandar isso para o banco de dados, é muito simples. Command.execute nonQuery. Feito isso, mandei para o banco de dados. A gente só vai fazer o alterar e o excluir agora e já encerra a aula, tá? Então vá acompanhando aí que esses são mais fáceis. O que eu vou fazer? Ó?
eu vou selecionar todo inserir, vou copiar ele e vou, minimizar aqui e vou colar aqui, tá? Então, esse outro inserir aqui, a gente vai mudar ele para alterar. Aqui, eu não sei se vocês sabem, tá? Mas se eu fizer aqui, barra, 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 aparece isso aqui para mim, ó. Tá vendo? Isso aqui é para eu criar uma documentação do método dentro da linguagem de programação. Então eu posso colocar aqui, insere um usuário no banco de dados. Aí eu posso colocar aqui, dentro do parâmetro, usuário a ser inserido no banco de dados. Beleza. Quando de outro ponto da programação eu for chamar esse método, na hora que eu for chamar o método, aparece para mim uma telinha com a documentação do método. Beleza? Então, 3 barras antes do método, ele já monta aquilo lá para você e você preenche para você documentar. E tem eu não sei onde é, mas tem um local aqui que você gera a documentação do seu projeto. Então você gera tipo um PDF tipo um arquivo de help mesmo, e você gera a documentação dele. Então você pode, é legal quando você está trabalhando numa equipe grande e tal, que vocês têm que trocar muita informação, você ir gerando. Mas enfim, isso aí é só para você saber, curiosidade, né? Eu vou alterar o método, né? Por acaso o método vai se chamar alterar. E aí, de cara, eu tenho que simplesmente trocar o SQL, né? Update usuários, aí set nome igual a nome, e-mail igual a e-mail, O SQL aceita o set no insert? no insert não. Eu acho que o MySQL ele aceita. É? O que eu saiba, o set é para update. Mas aí você faria uma sintaxe parecida essa parada aí, entendeu? Ah, sim. E aí, não pode esquecer, né? Eu acho que aqui não tem a barra. Não pode esquecer do where, né? Senão você faz uma besteirada doida, né? Where, código, igual, @code. E aí, como você está fazendo o update e agora você entrou com o parâmetro código, então aqui embaixo você também tem que fazer o SQL parameter para o código. Então, olha lá. Par igual a new SQL parameter no campo @code, que vai ter o valor de usuário.code. E aí o par.sqldbtype vai ser igual a int, né? Aí pode ser int e command ponto parameters.add
par. Beleza. Então, ó, não pode esquecer de adicionar o código, né, como parâmetro, porque senão você vai fazer update na sua tabela inteira. E aí, meu amigo, senta e chora. Beleza? Bom, vocês podem ver que o que muda praticamente do inserir para o alterar é o SQL, né? E aí, consequentemente, eu tenho que mandar o parâmetro do código por causa do SQL, tá? O resto é tudo igual. E aí a gente já vai aproveitar o alterar. Vou copiar ele aqui. Vou colar ele aqui embaixo e vou mudar o nome dele para excluir. Beleza? O excluir, obviamente, você vai fazer o delete from usuários. Não. Delete from usuários. E a única coisa também que eu vou ter que fazer, né, no usuários, né, aí eu vou cortar isso aqui tudo, ó, só para colocar o where, né, delete from usuários, where código igual a código. Então, esse delete from usuários, eu não tenho esses parâmetros todos aqui, ó, então esses caras eu apago. Beleza? E aí fica assim, ó.